Hoje eu vou conversar com você sobre o cérebro, a dor, a fáscia e como está tudo interligado. Meu nome é Mônica Shapiro, tenho graduação em Educação Física, pós-graduação em Atividade Física Adaptada e Saúde, atuando com a elaboração de programas específicos tanto de tratamento como da prevenção do envelhecimento, de doenças do sistema imunológico, nervoso, respiratório, musculoesquelético, pré-operatório, pré-habilitação. Sou personal trainer na academia Reebok Sports Club de São Paulo, onde também tenho meu consultório com terapias manuais. Você sabia que o cérebro, a fáscia e as dores podem ter relação? Eu tenho um vídeo falando mais sobre o que é a fáscia e a sua importância lá no meu canal, mas basicamente, com as pesquisas e descobertas mais recentes, somos capazes de descobrir como a fáscia está envolvida no distúrbio musculoesquelético, na dor e também podemos explicar a dor neuropática, ou que geralmente é chamado de dor miofacial. A síndrome da dor miofacial é geralmente descrita como sintomas do sistema nervoso muscular, sensorial, motor e autônomo causados pela estimulação dos pontos gatilho miofaciais. Sua causa ainda é um mistério e o papel da fáscia nessa síndrome tem sido frequentemente negligenciado. Agora vamos falar um pouco sobre a anatomia da fáscia. O termo fáscia profunda significa qualquer bainha fibrosa densa que interpenetra e envolve todos os músculos, ossos, nervos e vasos sanguíneos do corpo, unindo todas essas estruturas em uma massa compacta e firme. Sobre os ossos é chamado periósteo. Então lembra que a avó falava, chupa o tutano do osso, que é muito bom. Tutano é fáscia. Em torno dos tendões, forma o paratendão. Em torno dos vasos e nervos, forma a bainha neurovascular. Em torno das articulações, fortalece as cápsulas e os ligamentos. A fáscia profunda, como a fáscia lata, a fáscia braquial, a fáscia crural, não é uma estrutura única, mas uma estrutura multicamada composta de 2 a 3 camadas de tecido conjuntivo denso, colágeno tipo 1, 3, fibras de elastina e várias camadas de tecido conjuntivo denso, do tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo, glicosaminoglicano e hialuronano. Calma. O tecido conjuntivo denso tem a função de transmitir força de proximal para distal e vice-versa, e de auxiliar na coordenação dos músculos. Agora sabemos que cerca de 30% das inserções musculares não estão no tendão, mas na fáscia profunda. Todas essas inserções faciais fornecem uma excelente ilustração de como a espessura e a força da fáscia é o espelho preciso das forças geradas pela ação muscular. Quando esses músculos se contraem, não apenas os ossos se movem, mas também esticam a fáscia profunda. Enquanto isso, o tecido conjuntivo frouxo é estruturado de forma com que sejam independentes um do outro. Cada camada tem uma direção particular de fibras de colágeno que segue a fibra muscular. Permite deslizar entre cada camada e entre a camada e o músculo. A fáscia profunda também é inervada por muitos mecanorreceptores, como Ruffini, Pacini, terminações nervosas livres. Uma pesquisa de um autor com nome muito difícil, que foi liderada por Sigrid Friedmann, nem sei se eu falo certo, mas ele também descreveu que a fáscia é inervada por nociceptores. A fáscia é, portanto, importante na propriocepção e na geração de dor. É possível o quê? Que a viscoelasticidade da fáscia possa modificar a ativação dos receptores nervosos dentro da fáscia. Por exemplo, se a viscosidade do tecido conjuntivo mudar, o deslizamento entre as camadas da fáscia pode ser afetado, diminuído no caso. Se houver uma diminuição entre as camadas da fáscia profunda, eles começarão a sentir rigidez. Isso causará hiperativação ou irritação dos mecanorreceptores ou das terminações nervosas livres e eventualmente causando dor. Essa experiência de dor, entretanto, não aparecerá em nenhum raio-x ou ressonância magnética
porque não é uma mudança morfológica que causou a dor, mas sim a alteração da viscosidade dos tecidos conjuntivos. Em um experimento com ultrassom, os estecos mostraram que a dor cervical é proporcional à espessura facial da extremidade external dos músculos esternocleidomastoide e escaleno medial. Existem agora diferentes estudos usando um instrumento que pode esticar a face em laboratório. Inicialmente, a face de um cadáver é muito rígida, mas após vários ciclos de alongamento, a rigidez começa a diminuir. Isso é como um exercício de aquecimento. Em humanos, o oposto pode acontecer. Na síndrome do uso excessivo ou repetitivo, a contração isométrica por um longo tempo pode aumentar a viscosidade do hialuronano, causando o aumento da rigidez. E qual que é o papel do hialuronano, mais conhecido como ácido hialurônico, na geração de dor? O hialuronano é um grande e notável simples polímero de carboidrato de cadeia linear da matriz extracelular. Isso está em marcante contraste com todos os outros glicoaminoglicanos que estão ligados à proteína do núcleo. O hialuronano de alto tamanho molecular no corpo, ele atua como um polímero hidratante que preenche espaço. O hialuronano está localizado em quantidades consideráveis na interface entre a fáscia profunda e a superfície do músculo. Isso fornece um lubrificante para a fáscia deslizar sobre o músculo vizinho. A viscoelasticidade do tecido facial e o hialuronano associado molda a resposta dinâmica dos mecanorreceptores. Essa função lubrificante deslizante normal do hialuronano pode diminuir com o aumento da viscosidade. Então, esse hialuronano ele se torna um adesivo ao invés de um lubrificante. E a distribuição das linhas de força dentro da fáscia é então alterada. E com o aumento da viscosidade, os receptores dentro da fáscia podem enviar uma mensagem de dor, mesmo quando esticado dentro dessa faixa fisiológica. Portanto, um componente importante da terapia manual é reverter essa mudança do hialuronano, que é a ideia do facial manipulation dos estecos, que é com pressão profunda, aquecemos a área, catalisamos a reação inflamatória, restauramos a fluidez desse gel ao sol do hialuronano e assim restauramos um deslizamento mais normal. A real eficácia da manipulação de tecidos profundos está em seu papel de catalisador para a resolução da reação inflamatória. A face é inervada, envolve o músculo e pode sentir o alongamento e as mudanças nos músculos. Quando usamos nossos músculos, seja em um movimento de alongamento, de contração, puxamos através da inserção miofascial uma área particular da fáscia. Como a face é inervada, os mecanorreceptores da área serão alongados e ativados. O sistema nervoso central terá um mapa dos mecanorreceptores de todo o corpo. Portanto, se uma determinada área for ativada, o sistema nervoso central saberá que uma determinada região do corpo é afetada ou está se movendo no espaço. Músculos, fáscia, nervos e o sistema nervoso central trabalham juntos para perceber o movimento no espaço. Culpar o sistema nervoso central por tudo não dá mais hoje em dia. O cérebro é uma estrutura adaptativa. Ele mais se adapta às demandas do que impõe demandas. A cabeça ela é muito mais resposta do que comando. Quem fala muito isso é o Dr. Sérgio Fonseca, da Universidade de Minas Gerais. Um segmento da medula espinhal monitora e integra diferentes tecidos corporais, promovendo uma rede de intercomunicação entre as estruturas do corpo. Quando eventos de estresse ocorrem em qualquer um desses tecidos, mediadores inflamatórios são liberados localmente, desencadeando a atividade de nociceptores e neurotransmissores que levam aferências à medula espinhal, promovendo uma inflamação neurogênica. Em todo o mundo, bilhões de dólares são gastos anualmente em intervenções centradas no corpo para aliviar patologias físicas e psicológicas.
Dada a alta demanda e a crescente popularidade de intervenções centradas no corpo, a teoria por trás dessas intervenções baseiam-se no caminho da comunicação bidirecional entre o cérebro e o corpo. O cérebro e o corpo interagem e afetam diretamente a saúde. O sistema digestório ele é afetado pela ansiedade, depressão, medo. Quantas vezes você não teve ansiedade e seu estômago, seu intestino foram afetados? Ou sentiu um frio na barriga, um nó na garganta? O estresse social e psicológico pode ativar ou agravar uma grande variedade de doenças e distúrbios como diabetes, hipertensão, enxaqueca. As emoções, elas podem afetar algumas funções corporais, como a frequência cardíaca, a pressão arterial, a transpiração, os padrões de sono, a imunidade, a depressão. Pode inibir o sistema imunológico e tornar a pessoa mais propensa a determinadas infecções, como um resfriado comum, por exemplo. O estresse pode provocar sintomas físicos, mesmo não existindo uma doença física, porque o corpo responde fisiologicamente ao estresse emocional. Você já deve ter passado por isso ou conhece alguém que já passou. Por outro lado, o estresse pode causar ansiedade, que por sua vez ativa o sistema nervoso autônomo e hormônios, como adrenalina, para que aumentem a frequência cardíaca, a pressão arterial e a quantidade de suor. Desta forma, o estresse pode provocar espasmos musculares que provocarão dores no pescoço, nas costas, na lombar, na cabeça ou em outros locais. A interação mente-corpo é uma via de mão dupla. Não só os fatores psicológicos podem contribuir para o início ou agravamento de vários distúrbios físicos, como as doenças orgânicas também podem afetar a forma de pensar ou estado de ânimo e de humor. Investigações sobre a via de comunicação bidirecional entre o cérebro e o corpo mostram que intervenções que têm esse tipo de olhar, principalmente levando em consideração o sistema facial, que, como vimos, é um grande comunicador entre o corpo e o cérebro, parecem aliviar o estresse, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e facilitar a redução da dor. Algumas relações importantes sobre os estímulos faciais. Estimula a atividade parasimpática e ou aumenta o tônus vagal. O aumento da estimulação do nervo vago, também conhecido como 10º nervo craniano, e consequentemente a redução dos sintomas da psicopatologia. De acordo com a teoria polivagal de Porges, o nervo vago serve como mecanismo crítico de atenção, emoção, autorregulação, comunicação, comportamento social e adaptabilidade. Aumentando o funcionamento vagal é um meio de aumentar a função parasimpática e melhorar os sintomas associados à atividade autonômica desregulada. Uma propriedade de alívio da dor também é atribuída à redução da substância P e aumento da serotonina, e destaca que os benefícios gerais do toque positivo incluem alterações fisiológicas específicas. Outros sugerem que possíveis alterações na química do corpo, como a liberação da endorfina, da serotonina na corrente sanguínea, melhoram a dor, proporcionam sentimentos de alívio e de bem-estar. O processo de recuperação terapêutica está intrinsecamente relacionado à integração do eu, especificamente a integração da experiência sensorial e emocional. Pesquisas mostram que a terapia do movimento afeta a saúde mental, emocional e física, facilitando a coordenação vestibular, diminuindo os sintomas depressivos, melhorando o bem-estar psicológico dos sobreviventes de abuso sexual infantil, diminuindo ansiedade, melhorando a saúde do coração em pacientes com insuficiência cardíaca crônica e melhora do bem-estar geral em pacientes com câncer. O movimento também é uma forma eficaz de tratamento em sua capacidade de estabilizar o sistema nervoso simpático. Por isso, a importância de equilibrar a postura corporal, aumentar o equilíbrio geral e a consciência do corpo, tanto em relação aos outros como ao ambiente, aprimorando a consciência do movimento com o objetivo geral de integrar e facilitar o controle corporal
por meio de exercícios de aterramento, respiração, massagem, movimentos com a liberação. Resumindo, há evidências que sugerem que o corpo pode se comunicar e influenciar o cérebro e alterar estados psicopatológicos. Em vez de compartimentar sintomas e condições, é necessário um diálogo entre os profissionais, nos quais eles elaboram colaborativamente um plano de tratamento que incorpora intervenções centradas na rede de comunicação, aliviando sintomas físicos e emocionais. E se você gostou desse vídeo, deixe por favor o seu like e veja os outros vídeos no meu canal que fiz com muito carinho.